A esfinge egípcia é uma das estruturas mais enigmáticas deste mundo. Ninguém possui conhecimento sobre a época em que foram erguidas, o método utilizado em sua construção, os construtores envolvidos, e o mais crucial de tudo, o propósito por trás de sua construção. Composta por 2,3 milhões de blocos de pedra, meticulosamente cortados e encaixados com precisão, as pirâmides têm um peso total de 6 milhões de toneladas. Além disso, muitas dessas pedras individuais chegam a pesar cerca de 80 toneladas e foram transportadas por mais de 500 milhas. Quando recém-construídas, as pirâmides refletiam a luz solar de forma tão magnífica que pareciam joias gigantes. Uma estrutura tão grandiosa que se mantém viva mesmo após milhares de anos, por si só, uma maravilha e um mistério. Em contraste, uma arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só pode resistir por aproximadamente 20 anos sem manutenção regular e diligente. Assim, a pergunta persistente ao longo desses anos: e quem foi o construtor das pirâmides? Seria possível que os humanos tivessem habilidades suficientes para criar algo de proporções tão monumentais? Ou será que eles receberam ajuda externa? E qual seria a importância dessa construção? Teria ela um propósito maior? No vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada no tempo para desvendar os segredos que as pirâmides guardam, segredos que até mesmo a mente brilhante de Nikola Tesla não conseguiu decifrar completamente. Descobriremos como Tesla estava próximo de replicá-los para gerar energia gratuita para todo o mundo. É hora de explorar. Localizada na região dos cachinhos dourados de uma estrela bastante solitária e insignificante, a terra saudada Nikola Tesla, milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a ter habitado este planeta. Desde sua infância, ele demonstrou fluência em 8 idiomas, realizando cálculos integrais e diferenças mentalmente, e eficiente recitar de memória todos os poemas épicos siberianos. Ele também criaria a tecnologia da barragem hidrelétrica, a iluminação em neon, o controle de rádio, o motor elétrico e conduziria experimentos com engenharia criogênica, muito antes de se tornarem conhecidos pelo público em geral. Além disso, ele descobriria a frequência de ressonância da Terra, uma descoberta que só seria confirmada como correta 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão abrangentes que ele é diretamente responsável por cerca de 80% da tecnologia que utilizamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé tinham um propósito maior e dedicou sua vida a investigá-las. Ele questionou se as pirâmides não eram, na verdade, gigantescos transmissores de energia, uma ideia que se alinhava com suas pesquisas sobre transmissão de energia sem fio. Tesla percebeu que a ionosfera estava carregada de energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele viu a Terra como um imenso gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, capaz de produzir energia ilimitada. Assim, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, na qual delineou planos para uma série de geradores ao redor do mundo que explorariam a ionosfera para a coleta de energia. Seu projeto, em forma de triângulo, ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. No entanto, aqui está o problema: após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivos desapareceram. Isso nos leva a perguntar: Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua torre de transmissão sem fio, este último assegurou-se de obter uma participação de 51% na empresa, bem como uma participação de 51% nas atuais e futuras patentes sem fio desenvolvidas a partir do projeto. Foi bastante intrigante que Morgan investisse em algo que teria um impacto direto na economia e poderia ser fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo em uma recessão profunda, possivelmente até mesmo uma Grande Depressão. Grande parte da economia dependia da construção da rede elétrica e da geração de eletricidade, ambos gerando inúmeras receitas e empregos. A tecnologia sem fio eliminaria esses elementos, juntamente com as usinas de energia.
O sistema elétrico convencional, que era uma fonte de receita, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não era confiável, porque ele estava inventando além da zona de conforto dos capitalistas, porque ele era simplesmente diferente. Mas J.P. Morgan e Tesla eram amigos, certo? Por que Morgan faria isso com seu amigo? Disse que nomes como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram apenas marionetes nas mãos de algo muito poderoso. No entanto, esse assunto ficará para outro dia, e prometemos abordá-lo em breve. Por enquanto, vamos voltar a Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Xufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há cerca de 4.500 anos. No entanto, por que ela não apresenta características comuns de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou arte de parede elaborada. Além disso, nunca foram encontradas múmias lá. No entanto, há argumentos de que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei costumava conter a múmia de Xufu, que foi posteriormente saqueada por ladrões de túmulos. Você quer dizer que uma arquitetura hipnotizante, que ainda confunde especialistas até hoje, não tinha proteção contra roubo e saque? Certamente, um local de descanso para reis e rainhas seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica, o tamanho das pirâmides está alinhado com tanta precisão que apenas a engenharia humana moderna poderia igualar. A maior parte da Grande Pirâmide foi construída com calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes na área, os construtores da pirâmide utilizaram alguns materiais incomuns que precisaram ser trazidos de quase 500 milhas de distância. O lado externo da pirâmide costumava ser revestido com calcário branco brilhante, polido e encaixado com tanta precisão que parecia uma joia gigante. A forma como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda é impressionante para mim. Agora observe, um tipo raro de granito conhecido como granito rosa foi trazido de longas distâncias devido à sua alta concentração de quartzo, também chamado de dióxido de silício. Ao aplicar pressão no quartzo, é possível fazer a eletricidade fluir através dele. E adivinha só? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário de 2016 da Netflix, The Pyramid Code, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vinham à Grande Pirâmide para obter mais energia saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram a difícil escalada até o topo da Grande Pirâmide descrevem pequenas, porém perceptíveis, mudanças na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens nivelou o topo e o tornou estável. Ao chegar ao topo, um dos guias comentou que, ao levantar a mão com os dedos abertos, ele ouviu um som agudo. Siemens então levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando pela mão. Pouco depois, o inventor levou um choque elétrico nos lábios ao beber um gole de vinho comemorativo tocando a garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia ou criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores aproveitaram a água do Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, é repleto de canais de água subterrâneos. Isso significa que o fluxo de água abundante que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida a partir de movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de aproveitamento. Até mesmo a forma da própria pirâmide leva alguns a acreditar que as usinas de energia ou piramidais eram e ainda são possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre as diversas teorias de como eles teriam alcançado esse processo.
Retornando a Tesla, a torre de Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero, com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. Dessa forma, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera ao redor do globo. Da mesma forma, a pirâmide também foi construída sobre um aquífero, e tubos de cobre e barras de ferro foram recentemente descobertos lá. Se o capstone da pirâmide fosse feito de ouro, a energia concentrada dentro dela poderia ser atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla utilizava a ressonância da Terra, assim como a própria pirâmide. E, assim como a pirâmide, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem o fez, embora seja evidente que o motivo tenha sido malicioso. Imagine como seria o mundo hoje se Tesla tivesse sucesso em implementar seu sistema. O pouso na Lua poderia ter ocorrido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que estamos atualmente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal Crazy Element, porque juntos iremos em busca do conhecimento.